Sejam bem-vindos ao canal Efetividade Matemática. Questão 1. A diretora de um colégio realizou uma pesquisa entre seus alunos com o objetivo de saber em qual matéria eles estão tendo maior dificuldade de aprendizado. O total de alunos que participaram da pesquisa foi de 260. Após o levantamento de dados, constatou-se que 170 alunos têm dificuldade em matemática, 150 alunos têm dificuldade em física, 115 alunos têm dificuldade em química, 85 alunos têm dificuldade em matemática e física, 75 alunos têm dificuldade em matemática e química, 60 alunos têm dificuldade em física e química, 45 alunos têm dificuldade em matemática, física e química. Escolhendo ao acaso um dos alunos do total que participou da pesquisa, a probabilidade desse aluno ter dificuldade em apenas uma matéria é de. A melhor maneira de modelar uma solução para esse tipo de questão é a resolução através da montagem de diagramas com a distribuição dos valores do enunciado. Começamos desenhando 3 conjuntos que representam matemática, física e química. Muito importante! Vamos iniciar a distribuição pela interseção dos 3 conjuntos, ou seja, pelos alunos que têm dificuldade em matemática, física e química, 45 alunos. Agora iremos para os passos que muitos alunos não compreendem e acabam errando, mas vamos entender isso de uma vez por todas. Quando o enunciado diz 85 alunos têm dificuldade em matemática e física, ele quer dizer que esses 85 alunos estão distribuídos entre 2 subgrupos de alunos. Primeiro, dos alunos que têm dificuldade em matemática e física, mas não têm em química, também conhecidos como os alunos que, apenas, têm dificuldade em matemática e física. Segundo, dos alunos que têm dificuldade em matemática, física e também em química, que no nosso diagrama já está preenchido por 45 alunos. Sabendo disso, concluímos que o primeiro subgrupo deverá ter o valor de 40 alunos, ou seja, 40 alunos têm dificuldade em matemática e física, mas não têm em química. Também falamos, 40 alunos têm dificuldade apenas em matemática e física. Nas outras interseções, procederemos da mesma forma. Assim, a distribuição fica: se 75 alunos têm dificuldade em matemática e química, então 30 alunos, 75 menos 45, têm dificuldade, apenas, em matemática e química. Se 60 alunos têm dificuldade em física e química, então 15 alunos, 60 menos 45, têm dificuldade, apenas, em física e química. Agora, continuando o raciocínio, quando o enunciado diz 170 alunos têm dificuldade em matemática, ele quer dizer que esses 170 alunos estão distribuídos entre 4 subgrupos de alunos. Primeiro, dos 40 alunos que têm dificuldade em matemática e física, mas não têm em química. Segundo, dos 45 alunos que têm dificuldade em matemática, física e também em química. Terceiro, dos 30 alunos que têm dificuldade em matemática e química, mas não têm em física. Quarto, dos 55 alunos, 170 menos 40, menos 45, menos 30, que têm dificuldade, apenas, em matemática. Procedendo da mesma forma, concluímos que 50 alunos, 150 menos 40, menos 45, menos 15, têm dificuldade, apenas, em física. 25 alunos, 115 menos 30, menos 45, menos 15, têm dificuldade, apenas, em química. Com isso, concluímos que 130 alunos, 55 mais 50, mais 25, têm dificuldade, apenas, em uma matéria. Portanto, a probabilidade de um aluno ter dificuldade em apenas uma matéria,
dentro dos 260 alunos que participaram da pesquisa, é de 130 sobre 260, ou seja, 1 sobre 2. A alternativa correta é a letra A, 1 sobre 2. Questão número 2. Saulo hoje tem 3 vezes a idade que sua irmã Clarice tinha há 2 anos. Se a soma das idades atuais de Saulo e Clarice é 30, qual o valor do produto das idades dos dois hoje? Observando o enunciado, temos duas afirmações. Uma delas é que Saulo hoje tem 3 vezes a idade que sua irmã Clarice tinha há 2 anos, e a outra é que a soma das idades atuais de Saulo e Clarice é 30. Com base nisso, utilizaremos as informações fornecidas para criar um sistema de equações e resolver o problema. Denominaremos a idade atual de Saulo como S e a idade atual de Clarice como C. A primeira informação nos diz que Saulo hoje tem 3 vezes a idade que sua irmã Clarice tinha há 2 anos. A segunda informação nos diz que a soma das idades atuais de Saulo e Clarice é 30. Agora temos um sistema de duas equações com duas incógnitas. Vamos resolver esse sistema. Primeiro, podemos substituir o valor de S da primeira equação na segunda equação e resolvê-la. Agora que encontramos o valor da idade de Clarice, C igual a 9, podemos substituir esse valor na primeira equação para encontrar a idade de Saulo, S. Portanto, as idades atuais de Saulo e Clarice são 21 anos e 9 anos, respectivamente. Agora, o produto das idades dos dois hoje é 189. A alternativa correta é a letra E, 189. Questão número 3. Certa professora deseja dividir sua turma em grupos para a realização de um trabalho. Sabe-se que, formando 3 grupos sobra um aluno sem grupo, formando 7 grupos sobram 4 alunos sem grupo e formando 5 grupos não sobram alunos. Dessa forma, sabendo que a quantidade de alunos em qualquer sala dessa escola é inferior a 30, quantos alunos há na sala? Sabendo que a quantidade de alunos em qualquer sala dessa escola é inferior a 30, e que quando a professora divide o total de alunos na sala, para formar grupos, ocorre que, ao dividir por 3, resta um aluno. Conclui-se que o possível total de alunos na sala pertence ao conjunto 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, ou seja, múltiplo positivo de 3, somado a 1, e menor que 30. Ao dividir por 7, restam 4 alunos. Conclui-se que o possível total de alunos na sala pertence ao conjunto 11, 18, 25, ou seja, múltiplo positivo de 7, somado a 4, e menor que 30. Ao dividir por 5, não sobram alunos. Conclui-se que o possível total de alunos na sala pertence ao conjunto 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, múltiplo positivo de 5, e menor que 30. Portanto, a quantidade de alunos na sala deve satisfazer todas as condições do enunciado, ou seja, deve ser o elemento comum aos 3 conjuntos. Com base nisso, concluímos que na sala há 25 alunos. Outra abordagem para resolver, mais adequada ao aluno que está resolvendo essa questão em um concurso, é observar que quando o enunciado diz formando 5 grupos sem sobrar alunos, significa que o número de alunos na sala é um múltiplo de 5. Entre as alternativas, as opções A, com 15, e E, com 25, satisfazem essa condição. No entanto, somente 25, que ao ser dividido por 3 deixa um resto de 1, e ao ser dividido por 7 deixa um resto de 4, atendendo a todas as condições. Portanto, a alternativa correta é a letra E, com 25 alunos. Questão número 4.
Uma caixa d'água de 7.514 litros demora 5 horas e 34 minutos para ser enchida completamente. Qual é a razão, em litros por minuto, aproximadamente, que a água desemboca no interior da caixa d'água? Para calcular a razão em litros por minuto com que a água entra no interior da caixa d'água, é necessário dividir o volume total, 7.514 litros, pelo tempo total, 5 horas e 34 minutos. Como a resposta é desejada em unidades de litros por minuto, é preciso converter esse tempo total de horas e minutos para minutos apenas, resultando em 334 minutos. Portanto, a água desemboca no interior da caixa d'água a uma razão aproximada de 22,5 litros por minuto. A alternativa correta é a letra B, 22,5. Questão número 5. 4 amigos estavam em uma pizzaria e queriam saber quem tinha comido mais pizza naquela noite. A Amanda informou que tinha comido 7/8 de uma pizza, já o João comeu 4/5, Rômulo 3/4 e Ian 8/9. Dessa forma, podemos afirmar que vamos comparar as frações que cada amigo comeu para determinar quem comeu mais e quem comeu menos. As frações consumidas por cada amigo são as seguintes: Amanda, 7/8. João, 4/5. Rômulo, 3/4. Ian, 8/9. Podemos realizar comparações entre as frações de duas maneiras distintas. A primeira forma, tornamos as frações comparáveis através do uso de um denominador comum. Para alcançar isso, encontramos o mínimo múltiplo comum, MMC, dos denominadores fornecidos no enunciado 8, 5, 4 e 9, que é 360. Em seguida, multiplicamos o numerador pelo mesmo fator necessário para o denominador alcançar o MMC. Ao final, com as frações tornadas equivalentes e possuindo o mesmo denominador, comparamos os numeradores. A fração maior ou menor será aquela com o numerador maior ou menor, respectivamente. A segunda abordagem envolve simplesmente a divisão do numerador pelo denominador, resultando em um número decimal, conforme abaixo. Ao comparar e ordenar os resultados, obtemos. Observação: embora o segundo método possa parecer mais simples, haverá situações em que um será mais apropriado do que o outro. Os alunos devem escolher a estratégia mais adequada durante a prova. Ao determinar quem consumiu menos ou mais pizza naquela noite e ao verificar as opções, podemos afirmar que apenas a alternativa correta é a letra C, Ian comeu mais que Rômulo. Questão número 6. Pedro lançou 2 dados não viciados em sequência com o intuito de descobrir algumas probabilidades a respeito desses lançamentos. Nos lançamentos de Pedro, qual é a probabilidade de se obter 3 no primeiro lançamento e 6 no segundo lançamento? Quando lançamos um dado não viciado de 6 faces, cada face tem a mesma probabilidade de aparecer, que é de 1/6. A probabilidade de obter 3 no primeiro lançamento e 6 no segundo lançamento é a multiplicação das probabilidades individuais, já que os eventos são independentes. Portanto, a probabilidade de obter 3 no primeiro lançamento e 6 no segundo lançamento é 1/36. A alternativa correta é a letra C, 1/36. Questão número 7. Qual é o dobro da soma dos algarismos da parte inteira da expressão numérica? Primeiramente, resolvemos as operações dentro dos parênteses. Em seguida, lidamos com a operação dentro dos colchetes. Por fim, priorizamos a multiplicação em relação à soma. O resultado obtido é 64,48. Consequentemente, o dobro da soma dos algarismos da parte inteira é igual a 2 vezes 6 mais 4, que é igual a 20.
A alternativa correta é a letra B, 20. Questão número 8. Um quadrado teve seu lado aumentado em 20%. Dessa forma, é possível inferir que seu perímetro e sua área aumentaram, respectivamente, em. Quando o lado de um quadrado é aumentado em 20%, isso significa que o novo lado é igual a 120% do lado original. Em outras palavras, se o lado original é x, então, o novo lado é 1,20x. O perímetro de um quadrado é determinado pela soma dos quatro lados. Portanto, o novo perímetro será 4,80x. Se soubermos que o aumento do novo perímetro em relação ao perímetro original é igual a 0,80x, e se o perímetro original, 4x, corresponde a 100%, então, qual é a proporção do aumento do novo perímetro? Resposta: 20%. Ou seja, o aumento do novo perímetro em relação ao perímetro original é de 20%. Em relação à área de um quadrado, esta é calculada multiplicando-se o lado pelo próprio lado. Se o lado original é x e o novo lado é 1,20x, então a nova área será 1,44x ao quadrado. Se sabemos que o aumento da nova área em relação à área original é igual a 0,44x ao quadrado, e se a área original, x ao quadrado, corresponde a 100%, qual é a proporção do aumento da nova área? Resposta: 44%. Ou seja, o aumento da nova área em relação à área original é de 44%. Portanto, após aumentar o lado do quadrado em 20%, o perímetro aumentou em 20% e a área aumentou em 44% em relação ao quadrado original. A alternativa correta é a letra B, 20% e 44%. Questão número 9. Em um avião estão viajando 240 passageiros que nasceram em apenas 4 diferentes continentes: Europa, Ásia, África e América do Norte. O diagrama abaixo representa os percentuais de passageiros, em relação ao total, que nasceram em 3 desses continentes. Com base nas informações contidas no texto e no gráfico apresentado, nesse voo eram asiáticos. Sabendo que o total de passageiros é 240, podemos calcular o número de passageiros da Ásia usando as informações fornecidas. Percentual de passageiros da Ásia é igual a 100%, subtraído da soma dos percentuais da Europa, da África e da América do Norte, ou seja, o percentual de passageiros da Ásia é igual a 20%. Agora, podemos calcular o número de passageiros da Ásia que é igual a 20% do total de passageiros, 240, ou seja, 48 passageiros. Portanto, a resposta correta é a letra A, 48 passageiros. Questão número 10. Ana, Beatriz e Carla venderam brigadeiros juntas e arrecadaram R$ 500. Elas irão repartir a quantia de maneira proporcional ao dinheiro que cada uma investiu nos ingredientes para a produção dos doces. Ana investiu R$ 6, Beatriz investiu R$ 4 e Carla investiu R$ 10. Carla receberá a mais que Beatriz. Precisamos dividir o valor arrecadado, R$ 500, em 3 partes, correspondentes a Ana, Beatriz e Carla, de forma diretamente proporcional aos seus investimentos, R$ 6, R$ 4 e R$ 10, respectivamente. Ao modelar esse raciocínio, obtemos a seguinte relação. O valor que Ana receberá, A, está para o valor que Ana investiu, R$ 6. Assim como o valor que Beatriz receberá, B, está para o valor que Beatriz investiu, R$ 4. E da mesma forma, o valor que Carla receberá, C, está para o valor que Carla investiu,
R$ 10. Bem como o valor total arrecadado, R$ 500, está para o montante total investido, R$ 20. Com isso, resolvendo as proporções, conclui-se que Ana receberá R$ 150, Beatriz receberá R$ 100 e Carla receberá R$ 250. A diferença entre o valor que Carla recebeu e o valor que Beatriz recebeu é de R$ 250 menos R$ 100. Portanto, Carla receberá R$ 150 a mais que Beatriz. A resposta correta é a letra C, R$ 150.